Vamos então falar sobre o arquipélago dos Açores. O arquipélago dos Açores está localizado em pleno Atlântico Norte, entre o continente europeu, americano e africano. Todo ele de origem vulcânica, o arquipélago encontra-se disperso ao longo de uma faixa com cerca de 600 km de extensão, desde a ilha de Santa Maria até à ilha do Corvo, com áreas que variam entre os 747 km², a ilha de São Miguel, e os 17 km², a ilha do Corvo. A população da região é superior aos 240 mil habitantes e cada uma das ilhas possui uma identidade própria. A região tem procurado afirmar-se como ilhas de qualidade e de excelência, onde aquilo que é genuíno e diferenciador marca a diferença e contribui para a valorização do património, tanto natural como cultural. Uma pequena curiosidade: o arquipélago dos Açores, juntamente com o arquipélago da Madeira, das Canárias e de Cabo Verde, definem a região biogeográfica da Macaronésia, uma designação que significa Ilhas Afortunadas. Vamos aqui um pouco então à história. Desde meados do século XIV que se encontram referências a 9 ilhas em posição similar à do arquipélago dos Açores, em livros e mapas cartográficos, mas é com a epopeia marítima portuguesa liderada por Infante Dom Henrique que os Açores entram de forma definitiva no mapa da Europa. No entanto, não se sabe ao certo quem terá sido o primeiro navegador a chegar ao arquipélago, se Diogo de Silves em 1420, se Gonçalo Velho Cabral em 1431. Sabe-se que sim, foi por causa do Infante Dom Henrique, o grande impulsionador da humanização das ilhas, isto com 2 fatores importantes: com a inserção de animais entre 1431 e 1432 e, posteriormente, em 1439, a inserção de colonos. Desde então, o povoamento estende-se ao longo dos séculos XV, isto no grupo oriental e central, e século XVI no grupo ocidental. Em relação à divisão do arquipélago, o mesmo é dividido por 3 grupos, contabilizando um total de 9 ilhas. No grupo oriental, constituído pela ilha de Santa Maria, onde as praias são quentes e de areia clara, e os vinhedos cobrem as encostas, e São Miguel, a maior ilha do arquipélago, que encanta com a sua Lagoa das 7 Cidades, e onde a força da terra é emanada através dos seus geysers, das águas termais e dos lagos vulcânicos, bem como através do seu saboroso cozido das furnas, lentamente cozinhado no interior da terra. No grupo central, temos então a terceira, que fala de história, em Angra do Heroísmo, classificada a Património Mundial e também nas suas festas, Faial, a colorida marina de pinturas trazidas pelos navegadores vindos de todo o mundo, e o vulcão dos Capelinhos, que já extinto, lembra uma paisagem lunar. Em frente, temos o Pico, a montanha que nasce do mar, com os seus vinhedos plantados em negros campos de lava. São Jorge, o destaque vai para as fajãs e para o seu queijo, especialidade única e de sabor inconfundível. Graciosa de nome e de aparência, esta ilha verde tem campos cobertos de vinhas que contrastam com os seus peculiares moinhos de vento. Já no grupo ocidental, a Ilha das Flores deslumbra-nos com a beleza das cascatas naturais e com as lagoas escavadas por vulcões. E o Corvo, a ilha miniatura, que tem no seu centro uma ampla e bela caldeira que atrai várias espécies de aves vindas do continente europeu e americano. Estes são os Açores, 9 ilhas, 9 pequenos mundos que têm tanto de comum como de diferente. Deixo-vos este pequeno vídeo.
Tinha dito que a localização geográfica do arquipélago condiciona o clima. Como podem observar pelo gráfico apresentado, os melhores meses para se viajarem para os Açores vai desde maio a outubro, não apenas por ter as melhores temperaturas, mas também por ter menos chuva. E não poderíamos falar dos Açores sem falar das festividades. Os terremotos e as erupções vulcânicas que asolaram as ilhas açorianas ao longo dos séculos são responsáveis por alguma das tradições religiosas que continuam a ser vividas com grande fervor. Temos os romeiros que palmilham São Miguel durante a época da Quaresma, que remontam ao século XVI, o culto ao Divino Espírito Santo, que se estende de maio a setembro, tendo como epicentro das festas as pequenas capelas conhecidas como impérios, e tendo como ponto mais alto da festa a segunda semana de julho. O pendor católico do arquipélago estende-se então para outras festas, como a do Senhor Santo Cristo dos Milagres, em São Miguel, ou as procissões dos santos padroeiros de cada freguesia. As São Joaninhas da Terceira, o Carnaval vivido com intensidade e imaginação em várias ilhas é exemplo máximo do espírito festivo dos açorianos, como danças, bailados, coros carnavalescos, tendo especialmente na Terceira festas totalmente diferentes das habituais do continente. A estas tradições escolares, os Açores juntaram ainda um conjunto de eventos modernos para evocar o passado de olhos postos no futuro. Temos então a Semana do Mar, no Faial, a Festa dos Baleiros, no Pico, a Maré de Agosto, em Santa Maria, a Semana Cultural das Velas, em São Jorge, ou a Festa do Imigrante, nas Flores. Iremos então agora falar de cada uma das ilhas. A Ilha de Santa Maria, Ilha do Sol, que está localizada no Grupo Oriental. A Ilha de Santa Maria integra o Grupo Oriental do Arquipélago dos Açores, juntamente com São Miguel, da qual se encontra a uma distância de 81 km. Tem uma superfície de 97 km² e uma população residente de mais ou menos 5.500 habitantes, distribuídos por 5 freguesias que compõem o único concelho da vila, concelho esse de nome Vila do Porto. O verde dos campos, as culturas tradicionais, as chaminés das casas caiadas de branco, o ocre escuro da terra, o dourado das praias e as suas águas azul turquesa diferenciam Santa Maria das restantes ilhas. Por ser a ilha dos Açores mais a sul e mais a oriente, Santa Maria apresenta um clima mais quente e seco, que contribui para uma maior aridez dos campos e secura da vegetação, conferindo uma tonalidade amarelada, sendo por isso também apelidada como Ilha do Sol. Foi a primeira ilha a ser descoberta pelos navegadores portugueses e a primeira ilha a ser povoada e também a primeira a ser formada, tendo por isso registadas nas suas rochas vulcânicas e sedimentares o seu diversificado passado geológico. Na Ilha de Santa Maria, o destaque vai para a encosta recortada, com as suas altas pontas rochosas e baías de águas calmas e cristalinas, como é o caso, por exemplo, da Baía da Cré, do Raposo ou do Tagaré, entre muitas outras. Os chamados barreiros de Santa Maria, as colorações avermelhadas a laranja vivo, com um aspecto árido e argiloso. O mais famoso, o Barreiro da Faneca, conhecido por Deserto Vermelho. É considerado uma paisagem protegida única nos Açores. A Ribeira de Maluás, onde o vale fluvial é caracterizado por uma queda de água numa altura de 20 metros, a Baía de São Lourenço, uma beleza natural em forma de anfiteatro que acolhe vinhas cultivadas em socalcos encosta acima, um extensarial de areia fina e clara, bem como piscinas naturais. Aqui na Baía de São Lourenço é ainda possível encontrar um dos locais mais apreciados na ilha, a Praia Formosa. Destacamos ainda, à parte cultural, agora, a Igreja Matriz da Nossa Senhora da Assunção, que foi dedicada à padroeira da ilha, é uma das igrejas mais antigas do arquipélago. Sofreu alterações ao longo dos séculos, fruto de pilhagens, incêndios e reconstruções, mas ainda mantém alguns elementos da estrutura primitiva. Nos Anjos, para além da sua bela baía, destaca-se a estátua de Cristóvão Colombo, bem como a capela de Nossa Senhora dos Anjos. Considerado o primeiro templo destas ilhas, acredita-se que neste local Cristóvão Colombo tenha rezado na viagem de retorno à América. No interior existe ainda um painel de azulejos e um altar tríptico, que terão pertencido a Gonçalo Velho Cabral, povoador da ilha de Santa Maria. O Forte São Brás, com os seus canhões apontados ao mar, que relembram os tempos de ataques de piratas e corsários, e o casario da Vila do Porto, que mantém vestígios do início do povoamento naquelas casas.
Uma pequena curiosidade, os jogos cromáticos marcam presença nas casas tradicionais de Santa Maria, inspiradas na arquitetura tradicional do Alentejo e do Algarve, local de onde eram provenientes os primeiros povoadores desta ilha. Passando então para a ilha de São Miguel, esta também localizada no Grupo Oriental, é a maior ilha do arquipélago, com uma área de 744,7 km², servindo de habitação a mais de metade da população açoriana, 137 mil habitantes. São Miguel forma, como já foi dito, o Grupo Oriental e tem o seu ponto mais elevado da ilha é aos 1105 metros de altitude e está situado no pico da Vara. O seu povoamento teve início em 1444 na povoação e depois em Vila Franca do Campo, a primeira capital da ilha, mais tarde transferida para Ponta Delgada, atualmente também sede do Governo Regional dos Açores. Vamos começar por falar por São Miguel. Gostaria de destacar primeiro Ponta Delgada, a capital de São Miguel, com todo o seu património cultural. A arquitetura típica merece um realce especial pelo contraste entre o branco das paredes e o pormenor em basalto, com as suas varandas embelezadas com ferro rendilhado. Do diverso património cultural existente, destacamos alguns dos mais emblemáticos, como as portas da cidade, que faz ligação entre a zona marginal com a Praça da República, a Igreja Matriz de São Sebastião, datada do século XV, a Igreja de São José e de São Pedro, o Convento e Capela de Nossa Senhora da Esperança, local onde se venera a imagem do Senhor Santo Cristo dos Milagres, o antigo Colégio dos Jesuítas, Palácio de Santa Ana, onde está atualmente instalada a presidência do Governo Regional, o Forte de São Brás, mandado construir no século XVI para defesa contra ataques de corsários e piratas. O Forte de São Brás é ainda a mais importante fortificação de todo o conjunto de fortes da cidade, estrategicamente localizada a poente da estreita língua de terra que deu o nome Ponta Delgada. Temos ainda os Passos de Coelhos, entre muitos outros. Mas para descobrir o porquê de São Miguel ser apelidada de Ilha Verde, temos que sair da capital e ir ao encontro da verdadeira natureza. Esta ilha montanhosa, composta por dois maciços vulcânicos parados por uma cordilheira central de baixa altitude, tem como ponto mais alto o Pico da Vara, como já foi mencionado, a 1105 metros de altitude, que se situa no maciço oriental. Da parte da natureza, digamos assim, destacamos a Lagoa do Fogo, um dos ex-libris da ilha, o Mirador da Vista do Rei, onde podemos admirar a beleza da cratera gigante, e onde existem duas lagoas, a Lagoa Verde e a Lagoa Azul, que reza a lenda que teve origem nas lágrimas de uma princesa e de um pastor, unidos por um amor impossível. A Lagoa das Sete Cidades, que, olhando aqui para a foto do meio, paisagem protegida da Lagoa das Sete Cidades, estas são as lagoas e a cidade Sete Cidades encontra-se precisamente localizada neste local. O Parque Terra Nostra, um dos mais belos jardins de São Miguel, datado do século XVIII, com um lago-piscina de água termal férrea. Temos ainda a Ponta da Ferraria, onde a Mãe Natureza encarregou-se de aquecer a água do mar com águas termais vulcânicas, o Val das Furnas, com as suas fumarolas, águas quentes, lamas, águas medicinais e mais de 20 nascentes termais, que tornam um dos maiores hidropolos do mundo. A Poça da Dona Beja, que é das mais conhecidas. Temos ainda a Ermida de Nossa Senhora das Vitórias, situada na margem poente da Lagoa das Furnas, refletindo-se nas suas águas. É um dos impressionantes exemplares de estilo neogótico, único em todo o arquipélago. O templo foi mandado construir no século XIX por José do Canto, açoriano ilustre, com gosto especial pela literatura botânica e que se encontra aí sepultado. Temos ainda o Parque da Ribeira dos Caldeirões, que corresponde a um projeto de valorização paisagística e aproveitamento turístico do conjunto de moinhos de água e toda a estrutura de caminhos elevadas aí existentes, a Ribeira Quente, com a sua Praia do Fogo de águas tépidas, o Ilhéu de Vila do Franco, do Campo, também conhecido como Anel de Princesa. Esta reserva natural resultou de um vulcão submerso e apresenta no seu interior águas cristalinas e uma pequena praia, entre muitos outros atrativos naturais e culturais. Passemos então para o grupo central, onde vamos começar por falar pela Ilha Terceira, também conhecida como Ilha Festiva. A terceira paragem do arquipélago a ser reconhecida pelos navegadores portugueses, provavelmente entre finais de 1420 e inícios de
1430. Começa por ser designada por Ilha de Jesus Cristo e o posterior rebatismo, para a terceira, leva em conta a ordem das descobertas anteriores, Santa Maria, São Miguel e Terceira. O povoamento é mais tardio do que no grupo oriental. Em 1449, o infante Dom Henrique ordena a humanização da ilha, mas só em 1470 o povoamento é levado a cabo, tendo como zonas centrais Praia e Angra. Nos séculos XV e XVI, a relevância da Baía de Angra não só é notória como interposto comercial interno, como assume um maior protagonismo servindo de escala intercontinental para as naus que navegavam entre a Europa e as distantes Américas e ilha. A cidade de Angra, fundada em 1534, torna-se um fulcral centro político, económico e religioso dos Açores. Mas o que torna tão especial a terceira é o magnífico contraste entre a beleza natural desta ilha vulcânica e o admirável trabalho do homem no centro histórico de Angra, do heroísmo, a sua capital. Fundada, como já foi dito, em 1534, foi a primeira localidade dos Açores a ser elevada a cidade e classificada Património Mundial pela Unesco. Não podemos deixar de conhecer a Sé Catedral, datada do século XVI, considerada o maior templo do arquipélago dos Açores. Aqui podemos admirar o tesouro localizado no Museu de Arte Sacra. O Centro Histórico de Angra do Heroísmo, considerado Património Mundial desde 1983. A cidade de Angra do Heroísmo está, assim, classificada como sendo testemunho físico da história portuguesa e de toda a navegação realizada no Atlântico. O obelisco do Alto da Memória, construído com as pedras do antigo Castelo dos Moinhos, foi erguido em 1856, em homenagem à passagem de Dom Pedro IV pela ilha, no período da Guerra Civil Portuguesa. A primeira pedra para a sua construção foi uma das que o imperador havia pisado, quando desembarcou em 1832. Daqui conseguimos ter uma excelente vista panorâmica sobre Angra do Heroísmo. O Mirador do Monte Brasil, onde podemos admirar o centro histórico de Angra do Heroísmo, é um testemunho de reis e dos nobres que por ali passaram, deixando para trás uma bela arquitetura. O Algar do Carvão, que apesar de não ser vulgarmente visitado, incluímos sempre nos nossos circuitos, porque consideramos que não dá para ir e não visitar. O Mirador da Serra do Cume. Temos ainda então o Forte de São Sebastião e de São João Batista, exemplares singulares de uma arquitetura militar com mais de 400 anos, o Palácio dos Capitães Generais ou então o Jardim de Duque da Terceira. Passamos então para, ainda no grupo central, para a Ilha Graciosa, a chamada Ilha Branca, classificada pela Unesco como Reserva Mundial da Biosfera, a ilha mais a norte das 5 que compõem o grupo central. É conhecida como a Ilha Branca, designação inspirada nas características geomorfológicas e nos elementos toponímicos da ilha. O ano de descobrimento da Ilha Graciosa é incerto, porém muitos historiadores apontam que este evento terá acontecido em 1450. Provavelmente a primeira chegada a esta ilha foi feita por marinheiros vindos da Terceira. O primeiro povoador desta ilha foi Vasco Gil Xodré, na zona de Santa Cruz, e por Duarte Barreto, na zona de Praia. Destacamos então a Furna do Enxofre. É uma importante caverna lávica com um comprimento máximo de 194 metros e uma altura de 40 metros na parte central, caracterizado por um teto em abóbada perfeito. Temos a Igreja Matriz de Santa Cruz, datada do século XVIII. A construção desta igreja durou cerca de 2 séculos, mostrando o estilo manuelino português e os estilos barroco da arquitetura. Foi uma das primeiras igrejas na Graciosa. Temos ainda então os moinhos de vento, de inspiração flamenga, com cúpulas vermelhas. São cerca de 20 os que se testemunham a abandonar produções abundantes, testemunham a abundante produção de cereais, que ao longo dos tempos foram exportados de celeiros para todas as outras ilhas. Passemos então para a Ilha de São Jorge, a conhecida como Ilha das Fajãs. Tudo indica que o seu descobrimento aconteceu por volta de 1460. Crê-se que a sua proximidade à Ilha Terceira fez com que fosse avistada, bem como todas as outras ilhas do grupo central. Foi a segunda ilha do grupo a ser habitada, e as zonas que foram primeiramente alvo de habitação foram Velas e a zona de Topo. Para São Jorge
Destacamos o Ilhéu da Ponta do Topo, um lugar de nidificação de aves na zona leste da ilha. No verão levantam-se as vacas a nado para pastarem no Ilhéu. A localidade do Topo também é conhecida pela qualidade do seu queijo. Temos ainda a Fajã de São João, considerada uma das fajãs mais pitorescas da ilha, caracterizada pelas suas casas típicas feitas de alvenaria de pedra de lavoura seca. Temos ainda a Fajã da Caldeira de Santo Cristo, uma reserva natural e área ecológica especial, único local onde se desenvolvem os bivalves que constituem uma iguaria local. Temos a Fajã dos Vimes, aqui subsiste a arte de selagem em teares manuais de madeira, desde o século XVI. As técnicas do ponto alto e do ponto de repaz aplicam-se em belas colchas e tapetes. Temos ainda o Pico da Esperança, com cerca de 1050 metros de altitude. Este constitui o ponto mais elevado da ilha de São Jorge. No seu topo é possível avistar as restantes ilhas do Grupo Central. Temos ainda o Mirador das Velas, que permite uma belíssima vista panorâmica sobre a Vila das Velas, precisamente, e as restantes duas ilhas que compõem o chamado triângulo, que é o Pico e o Faial. Passando então à Ilha do Pico, a Ilha de Montanha. Com 444 km² de superfície, a Ilha do Pico é a segunda maior ilha do arquipélago e é aquela onde se situa a mais alta montanha de Portugal, precisamente o Pico, que lhe deu esse nome, com 2.350 metros de altitude. Muitas vezes apelidada como Ilha Montanha, é um dos vértices das chamadas Ilhas do Triângulo, a que fica mais a sul do grupo central do arquipélago e apenas a 8 km do Faial. O imenso cone vulcânico da Ilha do Pico, o terceiro maior vulcão do Atlântico, impõe-se na paisagem da ilha. A data do seu descobrimento não está definida, no entanto, sabe-se que em 1460 já era habitada, tendo o povoamento sido iniciado pelas localidades das Lajes do Pico, o primeiro concelho da ilha. Pronto. Destacamos então a Montanha do Pico, com os seus 2.350 metros de altitude, como já foi falado, o ponto mais alto de Portugal e classificado como reserva natural desde 1982. Temos a Furna de Frei Matias, uma cavidade que apresenta uma geomorfologia de origem vulcânica em forma de tubo de lava em campo de lava, ou a Gruta das Torres, um tubo lávico de 5 km de comprimento, um dos mais compridos do mundo. Também ela classificada como Monumento Natural Regional. Ok, pronto. A Quinta das Rosas, um parque florestal com espécies exóticas, ou então o Museu do Vinho do Pico, que nos conta toda a história deste vinho conhecido em todo o mundo, entre muitos outros atrativos. Passemos então para a Ilha do Faial, ilha azul e cosmopolita. O Faial, como já foi dito, situa-se no grupo central dos Açores e faz parte também esta das chamadas Ilhas do Triângulo. Foi descoberta em 1427 e colonizada em 1432 por muitos naturais de Flandres. Terá recebido o nome de Faial por aqui existirem muitas faias, mas mais nenhuma ilha se pode orgulhar tão justamente dos imensos massivos de hortenses em diversos tons de azul, justificando o título de Ilha Azul. A partir do século XVII, o Faial sofre um profundo desenvolvimento, transformando-se um importante entreposto comercial devido à sua posição geográfica como porto seguro entre Europa e as Américas. É também esta excepcional localização que faz do Porto da Horta o porto com maior número de atracagens de iates internacionais do mundo, tendo o Café Peters ganhado a fama internacional entre os navegantes, que aqui passam e deixam e recebem notícias de todo o mundo. Vamos destacar então o Mirador das Ispalamanca, guardado por uma cruz com 30 metros de altura pela imagem de Nossa Senhora da Conceição. A Marina da Horta, como já foi dito, o primeiro porto de recreio. Esta marina é um dos mais movimentados e famosos do mundo, o porto de ligação para regatas. É preciso gravar um testemunho, pintando nos paredões. A caldeira, situada no centro da ilha, é um cone vulcânico com 2 km de largura e 400 metros de profundidade. Classificada como reserva natural, alberga populações raras de flora endémica. Temos o Monte da Guia, cone vulcânico com vista sobre a Baía do Porto.
o Porto de Pim e a cidade da Horta. Temos o farol da Ponta dos Capelinhos, bem como devido à erupção, o farol Ponta dos Capelinhos, devido à erupção, este farol deixou de funcionar em 1957. O Forte de Santa Cruz da Horta, também conhecido como Castelo de Santa Cruz. Este forte foi erguido junto ao cais de desembarque da cidade, tornando-se na principal fortificação da ilha. Atualmente é a Pousada de Santa Cruz, pertencendo à rede das Pousadas de Portugal. Passemos então ao grupo ocidental, Ilha das Flores. Integrada na rede mundial de reservas de biosferas da Unesco, a Ilha das Flores, território mais ocidental dos Açores e da Europa, tem paisagens que são verdadeiros paraísos. Esta ilha integra o grupo ocidental do arquipélago dos Açores, em conjunto com a Ilha do Corvo. Terá sido descoberta por volta de 1452 por Diogo de Teive. O povoamento desta ilha não foi fácil devido ao seu isolamento, o que originou um abandono da ilha durante uns anos. O seu povoamento é assim retomado a partir de por volta de 1508 por colonos vindos da Ilha da Terceira e do arquipélago da Madeira. O nome da ilha pensa-se estar associado à abundância de flores naturais existentes. Destacamos então o Ilhéu de Monchique, o ponto mais ocidental da Europa, servia como ponto de referência para calibrar os instrumentos de navegação e confirmar as rotas. A Fajã de Lobo Vaz tem o nome de um dos seus primeiros povoadores, terá sido o primeiro local habitado na ilha. Nesta fazenda existem caprinos a viver em estado selvagem. Temos a Fajã Grande, localizada numa extensa fajã da costa oeste da ilha, delimitada ao lado da terra por uma enorme escarpa de rocha. A Fajã, uma falésia que algumas zonas excede 600 metros de altura. Temos então o Poço do Bacalhau, localizado na Fajã Grande. Isto é uma piscina natural alimentada por uma cascata de 90 metros e 7 lagoas. Passemos então à última ilha do grupo ocidental, a Ilha do Corvo. Em 1452, o navegador português Diogo de Teive avista a Ilha do Corvo, na mesma altura em que a Ilha das Flores foi descoberta. Devido à pequena dimensão da Ilha do Corvo, o pequeno território não desperta grandes atenções por parte dos povoadores dos Açores. O seu estado natural quase puro é quebrado em meados do século XVI, quando o capitão donatário Gonçalo de Sousa envia um grupo de escravos para o Corvo, provavelmente oriundos de Cabo Verde, com a tarefa de dedicarem-se ao cultivo da terra e criação de gado. A vida no Corvo é pautada pelos ritmos da agricultura, pesca e pecuária, de forma a garantir a subsistência da comunidade. Mas devido ao seu posicionamento geográfico da ilha, o Corvo ultrapassa o seu expectável isolamento. De facto, o Corvo define a linha fronteiriça que reúne as armadas portuguesas para receber as naus oriundas dos vários pontos do Império Português e Espanhol, e a partir daí acompanhá-las em segurança até a Europa continental. Por isso, o isolamento quebra-se no final do século XVI e durante todo o século XVII, muitas vezes pela frequente chegada de corsários e piratas em busca de saques e reféns. Os séculos XVIII e XIX trazem os baleiros americanos até à costa das ilhas do grupo ocidental. Alguns corvinos são recrutados para a caça ao cachalote e ganham reputação como corajosos arpoadores. Um pouco sobre o Corvo e a Ilha Preta. Na paisagem corvina predomina o verde das paisagens seminaturais, os muros de pedra escura que segmentam as propriedades. Aqui e ali vislumbram-se palheiros de paredes de basaltos, utilizados para guardar as ferramentas de trabalho agrícola e forragens. Nas vizinhanças da Vila do Corvo, o único povoado da ilha, os campos agrícolas marcam a sua presença, com o objetivo de contribuir para o seu desenvolvimento socioeconómico da ilha e das suas gentes, centrado na conservação do seu património ambiental e cultural. Foi criada em 2007 a Reserva da Biosfera do Corvo. As paisagens vulcânicas do Corvo, temos como exemplo o caldeirão, o principal elemento paisagístico da ilha, que resultou do colapso do topo do vulcão central. Esta caldeira vulcânica tem uma forma elíptica, com um diâmetro máximo de 2,3 km e uma profundidade de 305 metros. Vila do Corvo está implantada numa fajã lávica que constitui a principal superfície aplanada da ilha e que teve origem em lavas basálticas emitidas do Morro da Fonte, um cone de escórias sobranceiro a esta vila.
Temos ainda a orla costeira. Toda a ilha é rodeada por falésias altas e abruptas, principalmente nos setores oeste e norte da ilha. Falando um pouco das festividades, apesar da reduzida população, a festa do Espírito Santo mantém-se viva em torno do colorido império da Vila do Corvo, datado de 1871. A 15 de agosto, arraiais e cerimónias religiosas unem-se para comemorações em torno da Nossa Senhora dos Milagres. Integrado na festa da padroeira da ilha, o Festival dos Moinhos junta bandas de outras paragens à filarmónica local. O encerramento das festas de verão, já em setembro, está aguardado para o arraial que sucede a procissão em louvor à Nossa Senhora do Bom Caminho. Destacando então um pouco dos atrativos, temos o Mirador Caldeirão, a tal carteira que já foi falada, de 2,3 km e um diâmetro de 2,3 km de diâmetro e 300 metros de profundidade. A Igreja de Nossa Senhora dos Milagres, datada de 1795, dedicada à padroeira da ilha, se celebra em festa no dia 15 de agosto. E os moinhos de influência mediterrânica são de menor porte que os de influência norte-europeia. Nestas construções de pedra negra, a cúpula e as velas triangulares rodam por forma a acompanhar constantemente os ventos. Deixo-vos então um pequeno vídeo que vos faz um apanhado de todo o arquipélago. Espero que gostem.